Hey galera, Jason aqui para dar aquela atualizada para vocês aí sobre o concurso. Se você está vendo esse vídeo aqui na data de lançamento, hoje é o último dia do nosso prazo para você enviar o seu mangá e concorrer a vários prêmios incríveis da XP Pen. Hoje, dia 9 de fevereiro, até às 11h59 é a data e o horário limite que você tem para enviar o seu mangá para o concurso. Eu já recebi, até o momento em que eu estou gravando aqui, mais de 70 mangás. Eu vou ler e analisar cada um desses mangás pessoalmente, ou seja, eu tenho muito mangá para ler. Vai demorar um tempo até eu conseguir ler e analisar todos esses mangás. Daqui vão ser escolhidos 7 finalistas. Esses 7 finalistas eu vou ler com vocês no YouTube e aí vou liberar uma votação para que sejam decididos os 3 grandes vencedores dentre esses 7 finalistas. Então, com base em critérios que eu já mostrei aqui no canal, eu vou analisar e selecionar os 7 finalistas que melhor pontuaram de acordo com esses critérios de avaliação para que vocês possam decidir e escolher quem são os merecedores aí de serem premiados. E eu fico muito feliz aí com todo mundo que conseguiu concluir o seu primeiro mangá ou concluir o seu mangá aí com sucesso. A ideia do concurso, mais do que a premiação, era criar um motivador, né, para você fazer o seu primeiro mangá do começo até o final. Tenho certeza que essa experiência, acima de tudo, né, independente de vencer ou não, vai ser engrandecedora aí para você. E eu fico muito feliz e até um pouco surpreso e um tanto assustado com já ter recebido aqui mais de 70 mangás. Eu vou dizer que eu esperava receber cerca de 20 ou 30. Assim, e eu pensei, pô, 30 se pá, eu ainda tô sendo otimista. Mas, cara, 70 mangás pra eu ler aqui é muita coisa. Eu já comecei a ler já faz um tempo aqui, então eu já li mais ou menos uns 17, 18 mangás aí. Já tem uns mangás muito bons que eu acredito que possam estar entre os finalistas. Mas vamos ver, tem mais de 50 ainda pra eu ler aqui. E eu tenho certeza que até terminar o dia de hoje vai ter bem mais. Os vídeos que você vai ver a seguir são de uma mentoria que eu fiz com o autor. Eu peguei algumas dúvidas ali que ele me enviou e eu montei um vídeo respondendo essas dúvidas ali na prática, no próprio mangá dele. E eu pensei que talvez essas dúvidas, né, possam ajudar mais pessoas aqui. Eu resolvi trazer aqui para vocês. Esse é um produto, nessa mentoria, é algo que eu pretendo talvez fazer num futuro próximo. Então está sendo uma espécie de teste e tal. Isso não está disponível ainda, mas como eu resolvi trazer isso aqui, porque eu acredito que possa ajudar outros autores que têm as mesmas dúvidas que ele, né, a respeito ali de linhas de ação e a respeito de uso do fundo preto ou não, deixa aí nos comentários se você teria interesse em comprar uma mentoria nesse sentido, onde eu iria sentar com você e tirar suas dúvidas diretamente no seu mangá, ajudar você a fazer o seu mangá. Eu imagino fechar turmas fechadas. Fechar turmas fechadas é bom. Eu imagino, né, fazer com turmas fechadas de talvez no máximo 10 autores para eu poder dar uma atenção ali para todos eles e acompanhar de perto e acompanhar a produção desse mangá durante um período de tempo, não sei, talvez 4 meses, 5, 6 meses, não sei, a depender do tempo ali que levaria para poder fazer um mangá inteiro desde o zero, ali, desde a ideia até ter aquele mangá praticamente concluído ali. Eu tenho o meu curso Jornada do Mangaka BR, inclusive esse autor, ele é um dos alunos do Jornada do Mangaka BR, e se você tem dúvidas sobre criação de mangá, sobre produção de mangá, lá é o lugar onde você vai conseguir tirar várias dessas dúvidas, né? Claro, eu não vou conseguir sentar pessoalmente com você ou responder a sua dúvida diretamente ali, mas ali tem um compilado de tudo que eu aprendi sobre criação e produção de mangá ao longo desses anos. O link está aqui na descrição, caso você tenha interesse em conhecer, em fazer parte, em entender o que tem lá e como isso pode te ajudar. Lá também tem uma área de comentários, né, de cada aula. Os alunos sempre estão colocando dúvidas lá, eu sempre estou respondendo a cada dúvida lá. Mas, como eu disse, futuramente, de repente, eu posso tentar fazer alguma coisa assim, mais fechada, mais próxima, né, dos autores, mais direta, que eu acho que vai ser bacana. Mas, por enquanto, é só um projeto. Fiquem aí com algumas dicas que eu espero que possa te ajudar como ajudou o autor. Certo, então aqui tinha duas dúvidas, né? A primeira dúvida era se aqui deveria colocar linha para dar um impacto mais nessa cena de grito aqui. Considerando que a gente tem, né, duas cenas aqui que são muito próximas uma da outra, nessas duas cenas aqui, por conta de as duas serem focadas no rosto da personagem de frente. E aqui também, por mais que, ok, seja um recorte ali, não um plano detalhe, ainda assim também focado nessa personagem, eu acho que sim daria um destaque a mais.
para não deixar a cena tão branca, digamos assim. Então aqui, o legal é colocar uma linha que ela preencha mais, se puder fazer. Então seria uma linha onde ela ficaria mais preta aqui, né, mais grossa aqui na ponta e mais fina quando vai indo para o centro, né? De modo que você preencheria bem aqui esse quadro e deixando a linha bem grossa e bem junta, porque aí você cria um efeito ali para deixar essa parte aqui mais preta. Se eu pegar aqui, por exemplo, e deixar preto mesmo, vamos deixar preto aqui, vamos trocar para preto, vai dar para ver melhor o que eu tô querendo dizer, né? Claro que aqui eu tô fazendo sem régua e tal, só para representar, mas daí você fazendo assim, você vai dar um contraste legal para essa cena. Agora, a outra dúvida era se aqui, né, deveria fazer linha também, ou fazer algum cenário ou algo assim, ou deixar em branco. O personagem, pelo que eu vi, ele tá caindo, né? Ele pulou aqui desse galho e ele tá caindo aqui em direção aos outros personagens, né, que estão lá embaixo. Então eu faria a mesma coisa. Eu contornaria sim essa árvore aqui, né? Finalizaria ela. E aí eu faria a linha realmente vindo daqui. Talvez fazer um pontozinho aqui para mostrar de onde ele pulou e ficar bem claro pro leitor de onde que ele veio. E aí, com isso daqui como ponto de fuga, né? Eu traçaria aqui nossas linhas de ação seguindo essa direção aqui, contornando, passando por trás, né? Que eu tô passando por cima porque eu tô fazendo, né, mais rápido, mas passando por trás do personagem em direção ao ponto ali onde ele saltou. E aí sim, não faria mais nenhum cenário, só a árvore mesmo, porque a árvore seria necessária aqui no quadro para mostrar para o leitor, tipo, ó, ele pulou daqui e aí ele tá caindo. Então seria mais ou menos isso aqui que eu faria. Como já tem cenário aqui, eu imagino que vai ter cenário nessa cena também, né? Ou pelo menos o chão, alguma coisa desse tipo. Então você não precisa fazer cenário nessa cena. A linha de ação, acho que ela vai cumprir bem melhor o papel de impacto e de destaque. Aqui pode ser uma linha mais fina, mesmo, né? Assim, mais ou menos nesse estilo que eu fiz. Enquanto aqui, como eu disse, eu faria essa mais grossa para a gente poder dar um equilíbrio de preto na página e ter alguma coisa mais preta, mais escura, por mais que o estilo de arte aqui no geral seja mais focado em linha e tal, em achura, então não tanto nessa sombra dura de preto, mas ainda assim é interessante para dar esse contraste, né? Uma cena que vai ficar um pouco mais escura por conta das linhas, ainda mais elas terminando assim com preto. A outra dúvida, né, era também sobre linhas aqui, sobre quais quadros vale a pena fazer linha de movimento. Todo quadro que tem uma movimentação muito clara ou um destaque, você pode colocar ali. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que no quadro anterior esse personagem aqui, ele caiu em cima do grandão. Então você pode ainda, como se fosse uma continuidade, colocar algumas aqui assim. Se você quer só demonstrar esse movimento dele caindo, você põe só algumas só para indicar. Tipo, ele veio daqui e caiu aqui. Agora, se você quer dar mais impacto, mais destaque para essa cena, né? Por exemplo, sei lá, até deixar ela maior aqui, indo para as bordas, né? Que a gente chama de cena sangrada nessa área em volta aqui. Então, se aumentasse ela aqui, por exemplo, aumentou aqui, aí você tem uma cena já maior, de mais destaque, né? Vai ser a cena de destaque da página. Aí uma coisa que você poderia fazer é encher aqui de linha, seguindo o movimento do personagem, mas daí encher aqui com várias linhazinhas assim. Vai dar já bastante impacto para a cena. E ainda vai representar essa movimentação, né? Pela direção que as linhas estão seguindo. E aí no Jornada do Manga KBR lá, né? Tem algumas aulas também sobre linha que pode ajudar um pouco nisso daí, mas só para deixar claro aqui. Aqui, por exemplo, aqui já é uma cena onde a gente está mais exemplificando, né, explicando a ação do personagem do que diretamente mostrando um impacto, fazendo alguma coisa desse tipo. Então aqui não precisaria. Aqui já mostra realmente o que está acontecendo, ele está pegando a faca aqui e enfincando. Aqui poderia sim ter, porque aí eu colocaria uma assim, que não seria uma linha de movimento, né? Seria mais para mostrar o impacto ali do que está acontecendo, tipo, como se você estivesse colocando um ponto de exclamação aqui nessa cena, né? Para impactar. Só que por ter muito desenho e o desenho ir até a borda do quadro, eu faria umas bem pequenininhas, só para dizer que tem, mas né, não ocupar muito o desenho ali. Uma dúvida também que você falou, né, era sobre
qual quadro você coloca um fundo preto, um fundo cinza, um fundo branco, algo assim. O que eu costumo dizer é, quando o foco é muito nos personagens, né? Você pode colocar esse fundo, só que vai depender muitas vezes. É um pouco variado, mas vai depender muito do foco da cena, do peso da página, que foi o que eu falei na outra página lá. Por exemplo, essa página aqui, vamos supor que nenhuma cena aqui tem fundo, né? Aqui seria uma cena onde eu colocaria cenário, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem uma área vazia aqui bem grande, principalmente nessas duas partes. Por exemplo, se esse quadro fosse cortado aqui, né, aqui não teria como porque tem a parte da espada do personagem, mas se esse personagem estivesse caindo mais reto e o quadro cortasse aqui, eu já não colocaria cenário porque não tem uma área muito grande, vazia aqui em volta dele. Mas como aqui tem, então eu já colocaria. Se o cenário é uma floresta, já colocaria umas árvores aqui e tal. E aí sobre o fundo, né? Aqui, por exemplo, é uma cena que eu não colocaria fundo branco nenhum. Fundo branco nenhum, aliás, não colocaria fundo nenhum, deixaria branco. Por quê? Porque a gente não tem uma área tão grande ali que está à mostra. Se você vê, mesmo que você fala, essa área aqui é grande, mas ela tem essas partes aqui do personagem que entram e invadem. Se ela fosse isso aqui tudo, eu já colocaria. Então, às vezes, uma coisinha só do personagem que entra aqui e invade essa área branca já resolve o problema. Nessa cena aqui, e na de baixo, nessas duas cenas aqui, eu já colocaria um fundo preto. Por quê? Porque são dois planos detalhes focando em um elemento muito específico. E aí eu colocaria o fundo preto aqui por quê? Porque se a página vai ter o fundo branco aqui, aqui a gente tem um fundo mais ou menos branco, mesmo colocando linha de movimento. E aqui mesmo colocando o cenário, talvez a gente ainda tenha um fundo branco. Se os elementos da página não tiverem muito preto, muita sombra preta, muita coisa, entra o equilíbrio de preto que eu falo, que é interessante a página sempre ter uma certa proporção de preto e branco para ela parecer um desenho mais acabado, mais finalizado e não parecer só aquele contorno que está esperando cor, sabe? Então aqui, né, eu contornaria assim e aí preencheria aqui de preto, tudo isso daqui. E aqui também você pode até dar uma borda no contorno do personagem, né? Para dar mais destaque para ele, fica um efeito bem legal. E aí você preenche o resto aqui de preto. Aí fazendo isso, né, em duas cenas aqui, já dá uma diferença bem grande. Ali no equilíbrio da página já fica parecendo mais equilibrado. Quanto mais preto você põe numa página, geralmente ela já fica com uma aparência melhor de contraste. Só que, claro, não dá pra usar isso o tempo inteiro, porque se você coloca, por exemplo, se eu coloco o preto numa cena como essa, preenche toda essa cena aqui de preto, ou toda essa cena aqui de baixo de preto, fica parecendo que tá de noite. Aí a gente já começa a passar uma imagem errada, não fica... passa do ponto, digamos assim. Então, eu costumo colocar o preto quando eu quero destacar muitos personagens ali, só um personagem, tipo um close, um plano detalhe que nem esse daqui da mão, alguma coisa assim, mais simples. Quadros pequenos, geralmente você pode fazer isso mais. Agora, quando a gente tem plano com dois personagens, personagem de corpo inteiro, alguma coisa assim, eu só ponho se realmente for uma cena escura, uma cena de noite, alguma coisa que contribua ali para a mensagem que está passando do ambiente da história naquele momento. Espero que tenha ajudado aí.